quarta-feira, 13 de outubro de 21. Muito bom estarmos juntos para a nossa academia bíblica, podendo aprender mais e mais sobre a nossa missão no reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, pela oportunidade de estarmos juntos, podendo estudar e aprender mais sobre o teu reino, ó Pai amado. Fala, Deus, conosco nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, Ele que é o único digno de ser exaltado acima de tudo que há. Hoje vamos falar sobre os sinais do reino de Deus. A situação da desigualdade na América Latina não mudou muito desde que os colonizadores aqui chegaram. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, em informe recente mostrou que o salário médio de um parlamentar latino-americano é equivalente a 17,5 salários mínimos. Boa parte desta discrepância nos números é puxada pelo Brasil, onde um parlamentar custa em média 61 salários mínimos. O salário de um parlamentar é só um dos exemplos. O custo de sustentar elites no poder é altíssimo. É neste contexto de profunda desigualdade social, onde apenas 1% da população concentra 49,6% da riqueza do país, onde quem ganha 10 salários mínimos é chamado de rico, mas na verdade nem classe média é, e o pobre recebe menos de um salário mínimo que não consegue sustentar uma família. A esta altura você deve estar se perguntando: o que o cenário econômico tem a ver com o reino de Deus? Começo respondendo com Mateus 9,36, que diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Mateus 9, 35 a 38. O contexto é o seguinte: Jesus estava realizando suas curas e libertações na região da Galileia. Enfrentava a oposição dos fariseus por estar cumprindo o que lhe cabia, anunciar o reino de Deus. Diante do cenário caótico ao seu redor, a conclusão de Jesus é a mesma que você e eu
devemos ter diante do caos ao nosso redor. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa compaixão acompanha os chamados por Deus a servir em seu reino. É a compaixão do bom samaritano, na parábola contada por Jesus em Lucas 10:33. É a compaixão que move cristãos ao longo dos séculos em direção aos pobres. Foi a compaixão de Eduardo Carlos Pereira na luta contra a escravidão, quando muitos pastores tinham escravos em nossa nação. Foi a compaixão de Ana Nery na Guerra do Paraguai, cuidando dos feridos e necessitados. Foi a compaixão de Martin Luther King Jr. na luta por direitos iguais. Foi a compaixão do pastor presbiteriano Jamie Wright na luta por justiça aos presos pela ditadura no Brasil. É a compaixão da Missão Seno do padre Júlio Lancelotti no cuidado com os irmãos de rua. Isto apenas para citar alguns exemplos de compaixão diante de um povo confuso e desamparado. Sem essa compaixão, não há discipulado nem missão cristã. A situação que vivemos em nosso contexto representa um desafio ao nosso estilo de vida. Não existem fórmulas para definir um nível de vida apropriado para todos os cristãos, mas isto não nos exime de buscar, honestamente, uma coerência entre o uso que realizamos dos bens materiais que possuímos e os valores do reino de Deus. Há algo de errado se aceitamos com naturalidade que, se ganhamos bem ou se recebemos uma boa herança, temos o direito de desfrutar dos luxos que a sociedade consumista nos oferece, sem nem sequer nos perguntarmos se tais luxos não devem ser renunciados a fim de liberar recursos para satisfazer as necessidades mais urgentes, não as nossas, mas as de outras pessoas. Se para você tudo o que eu disse até aqui parece ser mais discurso ideológico que bíblico, quero recorrer ao apóstolo João, o discípulo amado, que disse assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. 1 João 3, 16 a 18. Em um contexto de graves necessidades físicas e materiais, um estilo de vida simples em favor do próximo é uma exigência de amor. Onde há cristãos, recursos humanos, exercitados na compaixão de Jesus Cristo e bens deste mundo, recursos econômicos, liberados para o serviço de amor, é possível empreender projetos de desenvolvimento comunitário que transformem a situação de pessoas e grupos pobres e sejam sinais autênticos do reino de Deus. Quando igrejas se abrem ao poder do Espírito Santo, a luta pelo necessitado é a resposta visível da atuação do cristão na sociedade. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Diante de tantas verdades bíblicas que nos chamam a servir aos mais necessitados, não devemos nos iludir. Nada do que façamos para servir ao próximo resolverá globalmente os problemas urgentes desta América de veias abertas. Porém, isto não é razão para cruzarmos os braços e nos conformarmos diante da magnitude da tarefa. Deus não nos chamou para estabelecer seu reino sobre a terra. Deus nos chamou para nos arrependermos de nossos pecados. E isto inclui a injustiça, o preconceito, o abuso de poder, a exploração irresponsável da natureza, o materialismo e o individualismo que caracterizam a nossa sociedade. E ele também nos chamou para receber com alegria a boa nova do reino que chegou até nós, na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Quem se arrepende e crê no Evangelho
é liberado de uma vida infrutífera de escravidão pelos poderes das trevas e transformado em um agente de transformação integral para a glória de Deus. Existe uma personagem da história recente do cristianismo que sintetiza bem as palavras que dissemos até aqui. Em 4 de abril de 1968, um tiro matou um homem de 35 anos que deixara um país profundamente dividido e que, ao longo do tempo, a história tratou de corrigir. Em vida, ele foi perseguido, recebeu a alcunha de o negro mais perigoso da nação. E ele recebeu essa alcunha da Polícia Federal de seu país. Martin Luther King Jr. sonhava com um mundo de justiça e liberdade, onde todos fossem respeitados como filhos de Deus, sem distinção de raça, nacionalidade, classe social ou credo. Por mais que hoje, passados mais de 50 anos de sua morte, muitos associam seus sonhos à tradição liberal e democrata de sua nação, lembremos que esta mesma tradição liberal e democrata o levou à morte. O que então fazia com que King fosse tão determinado em sua luta? A resposta está naquilo que você e eu temos em casa. Por vezes levamos à igreja e que deveríamos ler sempre. A Bíblia. Martin Luther King Jr. era pastor com profundas convicções cristãs, disposto a morrer não por um ideal liberal e democrático em si, mas pelo próximo, como criatura de Deus, fosse quem fosse. King ficou eternizado por seu discurso I have a dream, eu tenho um sonho. A expressão tornou-se um refrão e uma motivação. O que poucos se atentam é que o discurso de King é uma afronta ao tão conhecido sonho norte-americano de prosperidade e paz. Enquanto o sonho estadunidense só é possível com guerra e opressão, escravidão e discriminação, o sonho a que King se refere não se constrói assim, mas com os valores do reino. Abre aspas para Martin Luther King Jr. Temos que aprender a viver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como loucos. Temos que entender que nenhum indivíduo pode viver só, que nenhuma nação pode viver só. A mesma nação que celebra King como herói nacional todos os anos em janeiro, no dia de seu nascimento, investe milhões em armamentos para manter a paz. Eu não sei quem inventou que arma gera paz, mas este princípio é presente desde o Império Romano ou até antes. Ao lado do exemplo de King, temos tantos outros cristãos conhecidos e anônimos que semeiam as sementes do reino, lutam por um mundo de igualdade e justiça, mas são perseguidos em suas denominações, igrejas e comunidades por viverem os valores do reino, não de um discurso hegemônico que transforma o evangelho em mensagem de morte e não na boa nova de salvação para a humanidade. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade, ó Deus, de aprender, ó Pai, que o teu reino é construído, ó Senhor, na generosidade e desprendimento de nossas mentes e corações e de nossos bolsos, de nossos recursos. Ensina-nos, ó Pai, a sermos servos fiéis diante da necessidade de um mundo tão caótico e tão perdido em seus próprios interesses. Ensina-nos a sermos agentes de transformação e bênção numa sociedade tão desigual como a nossa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e eu espero você na nossa próxima aula. Nossa Igreja, Nossa Casa. Essa é a série de mensagens de outubro para refletirmos sobre a Reforma Protestante. E para isso gostaríamos de convidar você a não julgar a casa pela fachada, a vivenciar a fé de joelhos. E sabe aquele cafezinho bom? Também tem. Então, vem com a gente, sinta-se em casa, não repara a bagunça.